Faça um excepcional dia, faça uma excepcional noite a todos os rodoviários do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu venho aqui, né? Outro momento eu falei até com os colegas que ia gravar um outro vídeo, e porque eu já estava com todo esse aparato que eu vou hoje representar para todos vocês. O último vídeo, hoje pode ver que não estou nem caracterizado, porque não vai ser preciso, não vai ser necessário, mas estou aqui na condição de rodoviário, de motorista de ônibus, e também como um jurista que sou, perfeito? Para poder trazer para você uma informação e demonstrar de fato que o Sindicato do Rio de Janeiro, inclusive eu tenho um outro momento para ele, que o Sindicato do Rio de Janeiro está omisso contra na situação do contrato por prazo determinado. De fato, há uma omissão, porque o sindicato deveria intervir, interagir e agir dentro dessa situação numa convenção coletiva. Pelo menos está na pauta dessa convenção coletiva, e uma coisa já deixa aqui já de cara, pessoal. Diante do que eu vou apresentar para vocês aqui, eu não aceito sair dessa convenção coletiva com um contrato permanecendo por prazo determinado. Há de se haver uma efetividade por parte do município. Se o município vai decidir fazer isso por via do concurso público, isso aí é um direito dele. Ou se ele, de fato, vai trazer as regras para que a gente tenha o contrato por prazo indeterminado e que o desligamento do BRT não possa ser mais um desligamento arbitrário, onde traz insegurança para o contratado. Tá perfeito? E isso aqui, pessoal, não é só questão de motorista, por mais que eu esteja na condição de motorista. Isso serve para fiscais, despachantes, inspetores, todos aqueles que estão na modalidade do contrato por prazo determinado. Então, vai se estender a todos. Veja, o meu esforço aqui é de caráter para todos. Ou seja, eu estou fazendo um trabalho altruísta em trazer informação, em transbordar aquilo que eu estudei. Mas hoje eu não vou transbordar o que eu estudei. Eu vou trazer aquilo que eu estudei e a gente vai assistir aqui o Supremo Tribunal julgando o mesmo tema. O mesmíssimo tema. Só que há uma divergência entre o que o tribunal está julgando, para que vocês não entendam errado, e o que nós estamos passando. O tribunal está julgando a questão dos professores. E ali há uma gravidade diferente da nossa. Porque os professores, ou ele é concursado, ou eles são contratados por prazo determinado. Só que ali, na discussão do Supremo, eles estão discutindo o quê? Que quem é contratado está com piso salarial abaixo, recebe menos do que esse aqui. É claro, esse cara aqui é concursado. Mas ele está trabalhando para quem? Ele é um servidor público. E aqui ele está a mesma coisa, fazendo as mesmas funções, a mesma categoria, e eles pedem aqui para que se baseie com o piso salarial, que não é a nossa discussão. Mas o que o Supremo, antes de fazer a definição, antes de dar a sua decisão, você vai ver a discussão pelo prazo determinado, como que o Supremo Tribunal entende. E quem não assistiu, tiver a oportunidade de assistir o vídeo no YouTube de 45 minutos, que eu lá deixei, esse vídeo, veja bem, eu falo dessa situação, que se o sindicato fosse ao Supremo reivindicar que há uma violação na regra, esse contrato não poderia ser por prazo determinado, porque o contrato por prazo determinado, pessoal, tem que ser por algo transitório. E o BRT não é transitório, é algo contínuo, é algo que vai se permanecer, entende? Então, transitório é algo que tem um tempo, daqui até aqui, como uma obra. Eu falo lá, um exemplo, uma obra. A obra você sabe que ela vai acabar. Quando o negócio terminou ali, acabou. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, pessoal, e mais uma vez eu digo, eu não vou fazer edição de vídeo, tem uns colegas aí, até aquele que publicou meu vídeo aí no Facebook dele, tá tudo certo. Não me importo com isso, pode publicar mesmo. Ele mesmo ali, ele faz umas edições e tal, colocou lá uma capazinha, e eu não faço nada, eu boto o vídeo aqui, porque o meu intuito aqui é transmitir o conhecimento. É, de fato, fazer uma aula, como, tu deu uma aula. Não, o meu papel aqui é fazer como se isso aqui fosse uma aula. Então, preza-se o seu tempo aqui. Às vezes pode ter que demorar um minutinho, já estamos em 4 minutos, que eu estou com o cronômetro aqui dando uma olhada, mas vamos para cima que a gente vai ver. E aí, vou começar aqui, pessoal. Deixa eu fechar a tela aqui, como eu já disse, eu não vou editar nada. Vou botar minha tela aqui para cima aqui. E aí, vamos ver o que eu disse naquele dia aqui, já o Supremo. Vamos começar por aqui. O contrato diz que a contratação o contrato do BRT diz que a contratação é baseada no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, que trata de servidores temporários. Não de empregado seletista. Nós somos seletistas. Eu quero trazer aqui para todos os motoristas do BRT, todos os funcionários, cara, vocês são seletistas. A única coisa que está errado é a modalidade contratual, que, como nós somos uma categoria essencial, não podemos ser contrato por prazo determinado. O contrato é por prazo indeterminado.
Se diz que a prorrogação ocorre em razão de persistência de necessidade de garantir a continuidade do serviço público e do transporte de passageiro, ou seja, a própria RodoRio admite que a atividade é permanente, contínua e essencial. E a CLT é clara, contrato temporário só pode existir para atividades transitórias, uma obra, por exemplo. Muito bem, pessoal, a gente já falou, já falei isso aí, que falei que ia explanar, por isso que eu não estou caracterizado, já está uniformizado aí nesse vídeo. Agora a gente vai para a sessão do Supremo, isso aqui que nos interessa. Então, aqui eles estão julgando o piso salarial, como eu já falei para vocês, e a gente vai ver como é que o Supremo viu isso. Devolvo a palavra ao relator, ministro Alexandre Moraes. Obrigado, presidente. Eu, presidente, cumprimento o doutor Mailton, doutora Madila, doutor Eduardo, doutor João Luiz, doutor Rafael pelas sustentações orais. Presidente, eu vou resumir o meu voto escrito. E essa questão, são 3 pontos importantíssimos que entendo que o plenário deva analisar na presente repercussão geral. O primeiro ponto é a 5ª vez que o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, precisa novamente analisar não a questão da educação, mas a questão das contratações temporárias previstas pelo artigo 37, inciso 9º. Deixa eu parar aqui, pessoal. Então, veja bem, é pela 5ª vez, e ele faz um separamento. Não é só pelos professores. Então, é a situação global que o ministro está analisando. Então, o eminente ministro Alexandre de Moraes está analisando uma situação global que já passou pela 5ª vez pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso sindicato, não é possível que o jurista de lá não esteja ciente disso, cientificado disso. E aqui é só o começo, para você ver que não é só a situação dos professores. Então, ele já trouxe ali a situação que é nacional, em nível nacional. E verão que é em nível nacional. Vamos lá? Vamos dar a sequência? Porque isso foi dito, bem dito da tribuna, porque, lamentavelmente, principalmente estados e municípios, vêm deturpando a excepcionalidade e tornando o que deveria ser, como o próprio texto constitucional diz, uma necessidade temporária de excepcional interesse público, vem transformando na normalidade. Então, esse ponto que já discutimos em outras ações, em outras repercussões gerais, volta novamente aqui. A segunda grande questão a ser discutida é que vários estados, municípios, alguns também municípios, vêm dando uma interpretação ou interpretações a decisões do Supremo Tribunal Federal de vedação, equiparação, de exclusão de algumas verbas a servidores temporários, vem dando uma interpretação errônea. Então, me parece que nesse momento esse plenário vai poder dissipar qualquer dúvida sobre essas interpretações, eu diria, extremamente extensivas que vêm sendo dadas por alguns entes da federação. E, finalmente, a questão mais importante é a necessidade de valorização da educação. A Constituição Federal, ela estabeleceu uma vinculação do texto original da Constituição, foi a única vinculação orçamentária. Depois veio a vinculação orçamentária por emenda da saúde pública. Uma vinculação orçamentária exatamente para que o país pudesse crescer com a valorização da educação. E, infelizmente, com vários subterfúgios ao longo dessas décadas, desde 1988, nós não atingimos o nível que deveríamos ter atingido. Conversando, não somente em relação a essa repercussão geral, mas ao longo de vários anos, inclusive nos tempos que exerci cargos no Executivo, conversando com especialistas, o percentual de vinculação da educação, se bem aplicado, se bem gerido, esse percentual seria absolutamente satisfatório para uma boa remuneração aos professores, para uma educação de alto nível. Diferentemente do percentual da saúde, porque a saúde, usando aqui uma expressão que alguns médicos usam, popular, a saúde acaba sendo um saco sem fundo, porque cada vez mais a tecnologia traz não só medicamentos, mas exames muito caros. Mas a educação, com o percentual previsto constitucionalmente, falta gestão. E às vezes temos casos que chegam ao absurdo. Um município, à época,
em que eu exercia a Secretaria de Segurança de São Paulo, um município, o presidente do interior de São Paulo, ganhou o prêmio da Unesco como um dos 10 municípios de melhor educação no mundo, porque conseguiu, ao longo dos 4 anos, elevar, em todos os concursos internacionais, elevar o nível da educação. E, por ironia do destino, no mesmo mês em que o prefeito foi até Paris receber na Unesco o prêmio, ele foi condenado pelo Tribunal de Contas porque ele havia aplicado na educação, em São Paulo, 30%, não 25%. Recentemente houve uma emenda constitucional estadual adequando a 25%. Mas ele não havia aplicado os 30%. Ele havia aplicado 29%, ministro Zanin, 0,2%. E a defesa dele era, não, mas com 29,2% eu não precisava gastar mais. Tanto que atingimos o nível das 10 primeiras escolas do mundo. O formal ganhando do substancial, ministro Fux. E aí o que ocorre? Inúmeras prefeituras nos mais de 5 mil municípios que temos, ao invés de estabelecer um plano de gestão, de boa remuneração e de avanço, acabam gastando por gastar para simplesmente, presidente, não serem condenadas pelo Tribunal de Contas, comprando kits que não servem para nada. Esse é o paradoxo da falta de gestão. Por favor, ministro. E sobre esse ano que Vossa Excelência mencionou, que o problema efetivamente é um problema de gestão. Eu tenho aqui um dado que o Plano Nacional de Educação vigente em 2014-2025, que é o plano do próximo decênio, aprovado pelo Congresso Nacional, o PL 2614, ainda está pendente de sanção ao veto, pelo menos na data que eu elaborei o voto. Já ouvi, ministro. E previa, desde aquela época, a meta estratégica de que ao menos 90% dos profissionais do magistério deveriam ser ocupantes de cargo de provimento efetivo. E os dados do censo demonstram que o Brasil já está muito longe dessa realidade. Então, eu também tenho esses números absurdos de que a maioria são profissionais temporários. Exato, ministro. Gestão mesmo. Os dados de 2025, eu vou tentar isso. Se nós pegarmos essa evolução de 2013 até 2024 aqui, nós tínhamos no país a diferença em milhares de contratados de professores em relação, nós temos mais do que o dobro de concursados efetivos do que temporários. Ao longo do tempo, para se esquivar de uma série de responsabilidades, os entes federativos foram diminuindo isso. Em 2024, quase não, o mesmo número. Primeiro que caiu a contratação. E depois que, percentualmente, o número de efetivos diminuiu muito. Isso evita, ou isso prejudica muito, o planejamento, como foi dito da tribuna. Isso acaba acarretando um ônus excessivo ao temporário, uma insegurança do próprio temporário, e os estados e municípios, eles não abrem o concurso. A primeira grande questão que eu disse do artigo 37, inciso 9. Mas não é excepcional se nós sabemos que todo ano aquele estado, aquele município precisa do número X de professores. Por que não se abre o concurso? É falta de gestão e acabamos na sociedade aceitando essa fraude ao artigo 37, inciso 9. Aqui. Então você pode ver que o próprio ministro, ele pergunta, por que o município não abre um concurso? Veja, se o município sabe quantos motoristas vai precisar, quantos fiscais, despachantes, inspetores, ou ele abre um concurso, ou ele efetiva. Ele tem que efetivar essas pessoas lá. Mas, no nosso caso, ele vai começar a falar de porcentagem agora, pessoal. A porcentagem que os municípios vão mantendo, os efetivos e os temporários. No caso do BRT, somos 100%. Já deixo aqui de antemão para você ver. E ele vai achar que é um absurdo. 80%, 90% não chega não, 70%, 60% ali dos temporários. E no nosso caso, nós somos 100%. Então, no caso aí, há uma burla ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Mas o próprio ministro disse o quê? Vamos deixar ele falar. O percentual de docentes por forma de contratação em 2025. Na rede pública em geral, mas principalmente nos estados, nós chegamos a meio. 48,6% dos professores contratados pelos estados são temporários. Meio a meio.
Ora, se isso não é falta de gestão, ou isso não é uma burla ao artigo 37, eu não sei o que é. Porque o gestor sabe, eu preciso de tantos professores. E meio a meio. No caso federal, e isso se demonstra ao longo dos anos, a contratação temporária é muito menor, 13%. Os municípios quase 60% a 40%. E também ao longo do tempo, nós temos 6 estados, só 6 estados que reduziram tudo, tanto temporários como efetivos. Em alguns casos, essa redução, e na verdade em muitos casos, essa redução se deu pela diminuição de número de alunos no Brasil, em virtude da faixa etária ter se elevado. Mas temos 16 estados que aumentaram o número de temporários e reduziram efetivos. Não há justificativa para isso. E somente 5 estados que reduziram os temporários e aumentaram os efetivos. Em algumas unidades da federação, nós chegamos ao absurdo de 80% de professores da rede pública estadual da educação básica serem temporários. O laranja são os temporários. Pessoal, laranja aqui ele quer dizer na questão da cor ali do gráfico, tá? Não quer dizer que nós somos laranja, não. Então aqui, vocês podem ver aqui embaixo aqui, ó, dia 16 de abril de 2026. Foi quando foi feita essa 10 mil visualizações, esse julgamento no plenário. Então, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é realmente esse entendimento do Supremo que a gente pode trazer assim e explicar, que é por analogia. Porque o Supremo não está julgando a situação dos rodoviários, mas está julgando uma situação de contrato temporário pelo município e pelos estados. E qual é a tese que ele usa? O problema é de gestão. E nós não podemos segurar o problema de gestão. Veja, quando o município interviu, que o município tirou o setor privado, entrou o ente público, e ele já deveria estar projetando uma gestão sobre isso. E aí, quando vencesse a nossa convenção coletiva, eu sempre, quando eu vou conversar com os colegas, eu falo assim, a convenção coletiva é como se fosse um biscoito. Ela tem uma validade. E a validade da convenção coletiva, o máximo que ela pode ter é 2 anos. E por que eles fizeram aquela situação dos 3 anos, né? Ou seja, você vai renovar ali e vai ficar 3 anos. Por qual motivo? Eles queriam sair do jogo de sinuca, né? Sabe a sinuca de bico? Quem é jogador de sinuca? Eles queriam sair dessa sinuca. Poxa, se a gente tem que prorrogar isso de alguma forma que não seja ilegal. Então, o sindicato, ele faz o quê? Uma convenção coletiva, então ele sobrepõe a lei. Porque na lei só pode renovar uma vez por igual período. Então seria 1 ano, você renovou. Quando você renovar por esse 2º ano, depois daqui seria contrato por prazo indeterminado. Ou seja, você está vinculado agora, você tem um vínculo na empresa, aonde se ela for te desligar, você vai ter seus direitos de desligamento. E não ia haver mais esse tipo de demissão, a gente diz é a demissão arbitrária. Tudo bem? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é realmente esse entendimento que, para nós juristas, veja, eu falei aquilo antes do Supremo julgar. E veja, o Supremo diz o quê? Que é uma burla. Que é uma violação de fato. Então, estão usando o artigo 37, inciso 9, para montar uma burla. E ele fala até algo mais grave ali, que eu não gosto de repetir aqui, porque isso aí compete ao ministro ali do Supremo, no caso, o eminente ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, que trouxe esse posicionamento. E acredite, essa situação aí, esse julgamento, ele terminou unânime. Foi vencido 3 ministros, mas foi vencido parcialmente, quanto à porcentagem, porque depois eles vão discutir sobre a porcentagem. E vão falar ali, ó, mas e a questão de pessoal de férias, e a questão do pessoal que vai adoecer, vai encostar, né, pelo INSS, esse tipo aí. Então, houve uma divergência ali entre o ministro Cássio Nunes, o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o ministro André Mendonça, quanto à porcentagem, que eles propõem ali o 30%, mas o próprio ministro relator fala em questão de 5%, ou seja, dentro dos 100%, 5% apenas poderia ser por prazo determinado ou temporário, para realmente suprir essa situação de férias,
folga, é como fosse o folguista, né? E eles iam suprindo essa necessidade ali. Muito bem. Pessoal, feito essa deixa aqui, já de primeira mão, agora eu quero abrir aqui um outro momento aqui, um outro passo de um vídeo que o então dirigente sindical, ele publicou, e eu vou te dizer, eu queria um presidente assim, firme, forte no punho e tal, e com tudo pra cima, mas ele fura o pneu no meio do caminho, né? Vou falar aqui com a nossa linguagem. O pneu dele tá furado e pra gente, eu não apoio esse tipo de movimento. Então, vamos ver agora aqui o nosso presidente, dirigente sindical, falando uma coisa aqui sobre os bebedores d'água. E aí nós temos que cuidar muito, tanto nós quanto os rodoviários do Rio de Janeiro. Vou pular aqui, ó. A questão aí do bebedor d'água aí, e ele tá bem aqui, firme aqui com as suas palavras, e esse vídeo foi gravado aqui há 2 dias. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, pessoal? Vou trazer uma análise para vocês aqui, para os senhores e para as senhoras aqui, para todos. Não sei o quê, não tem como dar aumento. E que seria que dá? Ele não tem dinheiro para dar água? Tá botando, comprou um bebedouro? Não, isso é desrespeito com o trabalhador rodoviário. Nós temos que tomar vergonha. Inclusive aqui o sindicato. Já falei da diretoria toda aqui, já falei com o nosso jurídico, é falta de vergonha na nossa cara também, mas ela é de vocês também. Nós não vamos admitir isso mais. Não dá mais para admitir isso. Nós vamos, se tiver que fazer um movimento, fechar alguma rua da cidade, isolar um terminal dele, nós vamos fazer. Mas esses, eu não vou xingar não, vão ter que tomar vergonha na cara e vão ter que resolver esse problema que não depende da própria negociação. Porque não é possível. Nós vamos denunciar para a imprensa, vamos denunciar para o Ministério Público, por raio que parta. O que não pode é continuar essa situação do jeito que está. Me desculpe aí a minha indignação, mas não dá. Isso é algo que eu não estou conseguindo conviver mais com isso. E a gente vê muita passividade até entre vocês. Vamos lá, pessoal. Aí ele jogou aqui, né, que há uma passividade entre a gente, tal, a respeito disso, mas veja, meu querido dirigente sindical, aqui eu venho falar aqui muito respeitosamente, e eu vou usar aquela expressão, né, de Vossa Excelência. Veja, no dia de hoje, no dia 6/5, ele publicou um vídeo também, que ele estava lá lá na Praça dos Três Poderes. Parece que ele estava lá no Congresso Nacional, lá, inclusive estava com um deputado federal, e foi falar lá da pauta lá, que ele está convicto com a pauta de R$4 mil para os rodoviários urbanos e 5 mil para nós ali do BRT ali, né, motorista de articulado. Então, categoria E, ele até menciona essa situação. Mas quando ele cita que se for preciso nós vamos fechar uma rua, nós vamos parar um terminal, olha, eu coço a cabeça aqui, não é possível que um dirigente sindical esteja falando isso. Por quê, pessoal? Porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, se eu fosse advogado do empresário, isso aqui já é uma linha que eles podem ali, de fato, buscar, né? Eles podem buscar ali para querer fazer isso aqui, ó. Qual é o nome da peça que entraria? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Interdito proibitório. Pessoal, esse tipo de ação é aonde a gente toma na cabeça e aí vocês vão perceber que o tribunal, o TRT, ele vai julgar o quê? Greve abusiva. Fazer esse tipo de movimento, eu vou falar assim, não fazem. Por que greve abusiva? O interdito proibitório é uma ação possessória de natureza preventiva, prevista no artigo 567 do CPC, utilizada para proteger a posse de um bem móvel ou imóvel. Deixa eu parar aqui. Sabe lá aquela situação do BRT, que eles queriam construir lá um sindicato? Essa era a peça que eles deveriam impetrar. Quer abrir um sindicato e você sabe que o outro sindicato pode vir intervir aqui? Antes de você fazer a sua assembleia, o pessoal do sindicato aí que tentou fazer, deveriam você processar esse sindicato. Processar você impetra a peça, né? Um advogado vai lá, vai escrever a peça, o interdito proibitório, papapá, e vai acusar esse sindicato que ele vai fazer uma burla, que ele vai fazer uma turba, que ele vai ameaçar a sua reunião. E aí, se ele fizer lá, ele vai pagar ali os ônus que foram colocados na peça, que a gente vai chamar de uma multa, vai pedir uma indenização, coisa do tipo. Muito bem. Então aqui, ó, móvel ou imóvel. Quando há o justo receio de ameaça, de turba é isso, pessoal, bagunça. Ou esbulho, quebração, vai quebrar, vai fazer um monte de coisa e tal. Então a turba aqui, ó,
eles sempre botam nas peças esse tipo de situação. Diferente da reintegração. Aí vamos lá. Os princípios. A finalidade é evitar a ameaça. A finalidade é evitar que a ameaça se concretize, com o juiz emitindo um mandato de proibitório para garantir que o réu não perturbe a posse. Olha, ele está falando que vai parar um terminal, vai fechar uma rua. Vai tomar um interdito proibitório. Dentro de uma database, dentro de uma convenção coletiva, olha, isso é a armadilha para a gente tomar uma greve abusiva. E o TRT não vai perdoar, irmão. Então, se ele vier com essa historinha, a gente vai falar assim, ninguém vai puxar freio de mão aqui não, vamos trabalhar normal. Essa é a regra. Se ele quiser fazer uma paralisação, ele precisa usar, pessoal, a Lei 7783. Então, só para continuar aqui, ó, multa pecuniária. O juiz costuma fixar uma pena pecuniária aqui, ó. O juiz costuma uma pena de multa, caso o réu descumpra a ordem enviada ao imóvel. Ou seja, no caso ali, os empresários vai pedir para o seu advogado entrar com uma peça. Ó, estamos negociando, mas o sindicato lá quer fazer uma greve abusiva. Ele quer parar lá o terminal, fulano de tal. Qualquer terminal serve. Pode ser o menor terminal, que tenha só 2 ônibus. Não pode parar. Não é assim que funciona. Está errado. Está equivocado. Equivocadíssimo. Muito bem. Requisitos. Aqui, ó. Posse atual e justo receio de ameaça. Isso aqui... Justo receio de ameaça, o próprio vídeo que eu acabei de te mostrar já é a prova concreta para o empresário impetrar lá no TRT. Entende? Qual é a forma de esse vídeo não valer nada, né, para eles? É se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada, não há turba, não há nada. Então, rodoviários, não pare. Para ele parar, para ele poder reivindicar isso, ele tem que fazer uma greve. Então, ele tem que declarar. É assim mesmo, declarar. Deixa eu pegar aqui o vídeo aqui, para ficar mais fácil aqui, que eu me visualizo também. Então, o dirigente sindical ele tem que declarar. Ele vai fazer o quê? Ó, vamos fazer, então, o dissídio de greve. E aí, ele tem que publicar essa greve no Diário Oficial, pessoal. Ele tem que ir lá, fazer os trâmites do sindicato e publicar no Diário Oficial. Do Diário Oficial, quando sair ali no Diário Oficial... que deflagrou uma greve, que vai deflagrar uma greve, ele tem que colocar isso no jornal de alta circulação. O Dia, o Extra, tem que dar publicidade. E tem que dar publicidade. Primeiro que está no Diário Oficial. O Diário Oficial é para quem? Para o TRT. E aí, o jornal é para quem? É para o público. Já estou informando. E aí a gente vai estar num estado de greve. Por quê? Como é uma categoria essencial, quando ele faz esse movimento do Diário Oficial e a publicação, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o estado de greve, que demora 72 horas. Só podemos fazer a paralisação após as 72 horas, porque somos uma categoria essencial. E a categoria essencial, na lei de greve, diz que só pode parar parcialmente. Parcial. Não pode parar total. Então, tem que ver uma parcialidade. Parou a metade, é parcial. A lei não fala 50%, 30%, 80%, 90%, não fala nada de porcentagem. A lei fala que é parcial. Parcial eu entendo que é uma parte. Uma parte pode ser 50%. É uma parte do todo. Beleza? Então, isso seria legal. Agora, se parar do jeito que ele está falando, é o que aconteceu em 2022. Eu estava laborando em Duque de Caxias, que não é o mesmo sindicato, são sindicatos divergentes, e aí eu observei esse movimento. Eu falei assim, lá, ó, o Rio de Janeiro fez uma greve abusiva, e eu ensinando, como eu estou fazendo aqui, para os rodoviários do Duque de Caxias. Não é assim que faz. Se for fazer, tem que fazer uma greve dentro dos termos, dentro da lei. E aí ele está querendo fazer o quê? Uma burla, de novo. Ele está querendo fazer uma turba, bagunçar tudo. Se fizer errado, vai tomar na cabeça, porque o TRT não vai ter pena. O desembargador vai descer a marreta. Nos julgamentos que você vê na televisão, tem um martelinho, né? Vai bater o martelo. Aqui no Brasil a gente não tem martelo, mas a gente vai descer a marreta. O desembargador, a desembargadora que for pegar a causa ali, que receber a causa, não vai ter pena. Greve abusiva. Não pode. E vai tomar. Dentro de uma convenção coletiva, se quiser parar, pare quando não tiver convenção coletiva. Mas dentro da convenção coletiva, vai prejudicar todos os rodoviários. E aqui fica uma explanação para os nem-nem. Os motoristas nem-nem. O que nem ajuda e que também desejamos que, poxa, não atrapalhe. Então, que você nem ajude e que nem atrapalhe aqueles que estão correndo atrás. Aqueles que, de fato, estão reivindicando e buscando algo
mais plausível para a gente. Então, pessoal, o que eu vim fazer hoje aqui é trazer, de fato, aquela situação do Supremo, beleza? Trazer ali as informações que o Supremo deu, e vocês podem ver que o Supremo chama de fraude. É uma espécie de fraude. E aí, ele acusa o quê? Que o gestor, né, que estava na situação da prefeitura, deveria ter os cálculos, né? Ele deveria... É falta de gestão. Então, ele deveria fazer isso. E aí, ele sai da prefeitura para querer agora se candidatar para fazer uma gestão no Estado. Veja, aí isso vai se expandir para o Rio de Janeiro. E se nós não corremos atrás aqui, é o que eu falei no início do vídeo mesmo. Eu, pelo menos, não aceito sair dessa convenção coletiva com prazo determinado. Nós temos que ter um vínculo, de fato, efetivo, que é o termo que o Supremo usa. É um vínculo efetivo. E aqui nós não estamos com um vínculo efetivo, porque a qualquer momento, qualquer um aí pode ser desligado. Então, o que os empresários estão fazendo, arrastando essa convenção coletiva, deixa eu ver se eu acho aqui já de cara aqui, que aí fica bonito para a gente trazer aqui, tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Deixa eu abrir, abre. Foi. Isso aqui, pessoal, é o que eu estudo também, ó. Atos antissindicais. Calma aí. Vamos puxar aqui agora. Muito bem. Isso aí é um ato antissindical. Cadê o documento? Misericórdia. Calma aí, pessoal. Deixa eu botar ele na tela aqui. Deixa eu pegar aqui certinho. Acontece, pessoal. Quem sabe faz ao vivo, acontece. Deixa eu só pegar aqui o documento certinho aqui pra gente não resvalar. Já achei aqui ele aqui. Muito bem. Foi. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar a tela aqui pra gente. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui, atos antissindicais, é cometido, muitas das vezes, pessoal, pelos empresários. Aqui, ó. O que são atos? Isso aqui é um documento do Ministério Público do Trabalho, ó. E esse documento aqui, ó, é novo, de 2023. Acho que é 2023 esse documento aqui. Esse documento é novo, tava dando 2020 aqui, ó. Brasília 2020. É um documento novo. Ele é novo. E aqui vai falar dos atos antissindicais. Atos antissindicais praticados contra trabalhadores, dispensa e demais condutas discriminatórias, direito à filiação, assembleias, reuniões e outras atividades sindicais, livre exercício do direito de greve. Vamos apertar aqui. Aqui, ó, livre exercício do direito de greve. Cercear ou dificultar a adesão ou livre exercício do direito de greve. Constranger a trabalhadora ou o trabalhador a comparecer ao trabalho com o objetivo de frustrar ou dificultar o exercício de greve. Tratar fora das hipóteses previstas na lei trabalhadoras ou trabalhadores para usufruir aqueles que aderiram ao movimento paredista legitimamente convocado. Implementar prêmio ou qualquer incentivar trabalhadores ou trabalhador a não aderir ou participar da greve. E aí, pessoal, isso aqui eu acredito que o BRT não vai fazer. Por quê? Porque é dinheiro público, né? Será que a prefeitura vai pagar duzentão? Não vai ser uma propina? Porque é dinheiro público. O que vai ser esse crime aí que será cometido? Porque se o BRT aderir à greve, será que o município vai oferecer um dinheirinho? Porque é um questionamento que eu fico perguntando. Porque esse dinheiro é público. Tá oferecendo dinheiro público por fora? Será que eles vão fazer isso? Eu acho que não, hein? Então, mais uma vez, pessoal, ó, o vídeo ficou longo. Tô vendo aqui que tá com uns 30 minutos já. Tô com o cronômetro aqui. E, infelizmente, não dá para fazer essas aulas com 30 minutos, com 30 segundos, com 2 minutinhos, com sei lá, aí, 5 minutos. Que é os vídeos aí do sindicato aí, faz só 5 minutos de vídeo. Mas tá tudo certo. É o que eu queria trazer aqui mais uma explanação. E aí, fica aqui esse vídeo aqui informativo. Pessoal, no YouTube aqui eu vou deixar aqui minhas redes sociais aqui embaixo, aqui, quem quiser seguir lá no Instagram pode estar seguindo lá. Sempre que eu tiver a oportunidade de fazer um vídeo, que eu estou com bastante trabalho mesmo, então às vezes eu fico meio pegado, então peço a compreensão de todos aí. Mas como hoje eu pude fazer aqui, estou aqui participando aqui mais uma vez, transbordando sobre vocês o conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos aí de estudo aí, e ainda continuo adquirindo, porque
eu não deixo de aprender. E eu sou um autodidata, né? Eu aprendo sozinho. Aprender sozinho é o cara que pesquisa, busca, investiga. Então, e meu sonho é ser um excepcional jurista, e para mim ainda eu sou bem pequenininho, mas a gente vai buscando aqui tudo com respeito, com ética, e dentro dentro das 4 linhas não, que essas 4 linhas tá queimada, né? Mas dentro de uma respeitabilidade aqui, e sem querer ofender ninguém, mas trazer aquilo que é justo e é digno para todos nós do BRT, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto até depois do fim. Valeu, pessoal!